me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Cantem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei,
sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso, tremendo, mais uma vez nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, dando continuidade neste culto evangelístico para a honra e glória do nosso Deus, para que as pessoas que assistam agora ou em outros momentos, tanto através do Facebook como do YouTube, possa receber a mensagem do Senhor em seus corações. E pessoas que não são convertidas também assistem, pessoas que estão assistindo. E Deus está orientando, é claro, porque nós temos a parceria com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem prepara esses corações aí para receber a palavra de Deus. Deus prepara e Ele faz o convencimento, diz que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muitas pessoas se convertem. Nós temos uma irmã na igreja que o seu esposo sempre é igreja, mas devagar. Mas agora está assistindo, está vendo, depois os devocionais, inclusive, devocionais de manhã, e aí está empolgado. Quer dizer, Deus está trabalhando. A gente não sabe, mas pessoas têm se convertido através dessas mensagens. Então que Deus continue nos abençoando. Está ok? Tranquilo? Não falou nada. Tem que andar, como diz, tem que andar com agulha. Hoje o dia foi corrido. Com agulha na bala lá, qualquer coisa o cara está puxando o pé. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ler a palavra de Deus aí no Salmo 29. Salmo 29, que este salmo fala que Davi exorta a louvar a majestade de Deus. E é isso que nós temos que fazer, louvar a majestade de Deus. É o Salmo 29. Salmo 29, ok? Então, quem tiver aí com a Bíblia aí em mãos, vamos abrir a Bíblia aí no Salmo 29. Maria de Lourdes, Daniel Jonatas, toda a família aí, tanto de Lourdinho como de Daniel, que Deus abençoe a todos, que continuem firmes e fortes no caminho do Senhor, porque nós só temos paz, prosperidade, mesmo em minhas tribulações, se a gente estiver firme na palavra de Deus. Aqueles que não estão firmes nas palavras do Senhor, na palavra de Deus, tem hora que até se matar, se mata, porque o diabo, ele está rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Então nós devemos estar preparados para que ele não nos trague, não nos roube, não nos mate. Então vamos ler a palavra de Deus no Salmo 29, que diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Louvado seja esse Deus tremendo e maravilhoso. Vamos louvar a Deus com o hino do nosso hinário presbiteriano,
o hino 10, que fala da criação e do seu Criador. Novo Cântico, ele pesquisa aí no... Quem não tiver o Inário Presbiteriano, pesquisa aí no YouTube e vai realmente encontrar. Basta botar HNC, que é Inário Novo Cântico, número 10. Nem precisa estar o nome que já aparece, o número 10, que é a criação e seu Criador. Então vamos louvar a Deus, porque o fim principal do homem é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Criatura de Deus Pai, todos erguei após cantar, louvai-o, aleluia, dos adorando a refugir, do lua em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Aleluia, ó boa terra que nos dás, e fim das bênçãos cantam já, ó louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos ai, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso. Vamos fazer uma oração de adoração, de gratidão e adoração ao nosso Deus. Eu peço ao nosso amado irmão Lenildo que faça a oração, dirija a esse microfone para louvarmos esse nosso Deus com a oração. Amém. Pai querido, Pai amado, que está no céu, santificado, glorificado, exaltado é teu excelso nome, ó Deus. Amém. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia, Pai, que nos concedeu, ó Deus amado, onde até aqui Tu tem nos ajudado, ó Pai querido. Obrigado por essa noite que começa, ó Deus amado, e te rendemos graça, Pai, por mais esse momento que estamos aqui, ó Deus, para Te louvar, para Te adorar, ó Deus amado. Obrigado mais uma vez, ó Pai, por conceder, ó Deus, a Teu servo, ó Deus, para abrir as portas da sua casa, ó Deus, onde aqui o Evangelho, ó Deus, é pregado, onde aqui a adoração, ó Deus, verdadeira, ó Deus amado, onde aqui, ó Deus, podemos entender mais da Tua palavra, Deus. Amém. Então te pedimos, ó Pai, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, Deus amado. Que todos os cantos, ó Pai, que aqui saiam das nossas bocas, ó Pai, cheguem, ó Pai, como um cheiro suave nas tuas narinas santas, ó Pai, no teu trono branco, ó Pai. Amém. Obrigado, ó Pai, que possa, ó Pai, através do teu Espírito Santo, ó Pai, nos instruir, ó Pai, durante esses louvores, ó Pai, que nós ministramos aqui, ó Deus, onde te engrandece, ó Deus amado. Como também a palavra que o Senhor vai trazer, Deus amado, que possa penetrar, ó Pai, nossa mente e nosso coração, nome de e fazer Jesus. fruto, ó Pai, do teu excelso amor em nossas vidas, Pai, através da tua palavra, Deus amado. Amém. Obrigado por teu amor, pelo teu carinho em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Deus deve ser louvado, adorado em todos os momentos da vida. Vamos continuar louvando a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E os céus não falam. Os firmamentos não falam. Então, por isso, nós que falamos, nós somos especiais na criação de Deus. Deus nos fez totalmente diferentes. Deus criou as coisas e Ele simplesmente falou, disse, haja isso. E aconteceu. Não, nós não fomos dizer assim, haja o ser humano, haja o homem. Não. Deus nos criou com carinho, com as suas mãos, nos moldou.
Ele soprou o seu fôlego de vida em nós e passamos a ser os seres viventes. Juliana Vasconcelos, que Deus abençoe aí você e toda a família. Abençoado nós já somos, é claro. Aqui tem essa mania de a gente ficar repetindo. Mas é claro que nós devemos estar sempre pedindo a Deus: Senhor, me abençoe, me abençoe, me abençoe. E eu sei que Deus não vai chatear com isso não. Que Deus é um Pai amoroso, amamos os seus filhos. Então que Deus abençoe toda a família. Vamos continuar louvando a Deus aí com o hino número 14. Louvor e exaltação. Hino número 14. Para a honra e glória do Senhor. Imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dai-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos louvar com o hino 47. Quem cantou o 47? Nós, você. É o 14 agora. Foi o 14. Agora que é o 14. Se eu disse 14, eu procurei e não era o mesmo. Não é isso. 47, tá? Cantou o 47? Foi. É o 14 agora, então. Então se eu cantei o 47, mas Pensando que era o 14. pensando que era o 14. Agora? Então que Deus nos perdoe aí, os irmãos que assistiram aí, atrapalhei os irmãos com relação ao número do hino. É o 14 agora. Já notei a numeração errada. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os povos pela cruz, se conosco
exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, sinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Louvado seja Deus. Deus precisa, deve ser exaltado pelos seus filhos aí em todo o universo. Vamos louvar com mais um hino, o 38, Louvor Sem Fim. Louvor Sem Fim, 38. Mil louvores rendamos
Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso, tremendo, que devemos louvá-lo sempre, ao deitar, ao levantar, durante o dia. Nós temos que estar louvando sempre esse Deus maravilhoso. Ele tem que estar na nossa mente, que Deus, toda a criação de Deus, Deus criou para adorar e louvá-lo. Vai ser uma festa tremenda e maravilhosa quando estivermos todos juntos no céu com o Senhor. Lá não tem trabalho para a gente fazer não, lá nós vamos cantar, louvar a Deus, todo mundo ali junto, aquela bênção maravilhosa. E nós vamos agora passar para o melhor, que eu sempre digo, mesmo de um culto, que é o momento da palavra de Deus. Tudo é gostoso, mas a palavra de Deus é Deus falando com a gente. Nós estamos falando com Deus muitas vezes, mas a palavra de Deus é Deus falando conosco. E eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse a Bíblia no livro de Romanos capítulo 6. Abrir no livro de Romanos capítulo 6 e vamos ler os versículos de 1 ao versículo 14. Para a semana de hoje a 8, quem estará com a mensagem, já está confirmado, é o pastor Wellington, que estará trazendo a mensagem. Na outra segunda-feira, aí o irmão Lenildo já esteja preparado para trazer a mensagem do Senhor. Então, Romanos capítulo 6, vamos ler os versículos de 1 a 14, e depois que ler, permaneça com a Bíblia aberta para que acompanhe a mensagem desta noite aí, para confirmar o que está sendo dito. Diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor dos senhores, Deus eterno, Deus misericordioso, Senhor dos céus e da terra, Pai, nós te adoramos e te louvamos na beleza da tua santidade. Pedimos a Deus que tu prepare os nossos corações para que estejam receptivos à tua palavra, não somente nós que aqui estamos presencial, mas também aqueles que estão presencial através da rede social, do Facebook neste momento, e também aqueles que assistirão depois através do YouTube e mesmo também através do Facebook em outros momentos. Que prepare todos esses corações para receberem a tua palavra, e que possam serem aqueles que não são convertidos, possam serem convertidos
porque o Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos, ó Deus, fala, Senhor nosso Deus, que eu seja apenas boca e canal pelo qual o Teu Espírito Santo fale às pessoas, Senhor, a Tua palavra. Não é minha palavra, é a Tua palavra que penetra no mais profundo do nosso coração e transforma cada um de nós. Nós te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, amigos, nós estaremos meditando nesta noite, nestes versículos, sobre o tema mortos para o pecado, vivos para Deus. Então a meditação vai ser grave bem, iniciando com o título da mensagem: mortos para o pecado e vivos para Deus, ou vivos para Deus. E eu gostaria de dizer para vocês que crer no Evangelho e proclamá-lo, porque precisa crer, mas precisa também fazer o que Deus determina a cada um de nós, que é proclamar a sua palavra. Isso é muito importante, mas mais importante é viver o Evangelho. Se você crer no Evangelho e às vezes prega até a palavra, mas não vive o Evangelho, não tem nem fundamento. Porque a palavra de Deus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então é pelos frutos que a gente vai saber se nós somos filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus vivem uma vida de acordo com o Evangelho. Aquele que prega, vive. Não é só pregar da boca para fora, não. Aí foi onde Deus falou através do profeta Isaías, no livro de Isaías, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está totalmente longe de mim. Então precisamos viver o Evangelho, pregar o Evangelho, crer no Evangelho, viver o Evangelho. E esta passagem que acabamos de ler, ela nos liberta do poder do pecado e da tentação. Vamos observar o que nos ensina a esse respeito os versículos de 1 ao versículo 14. E Paulo que escreveu aos Romanos, ele ensina nesse contexto que a salvação cristã é para sempre. A salvação é para sempre, não é só um períodozinho de tempo, não. A salvação é eterna. Quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo para a salvação, Deus nos justifica. Nós somos justificados em Cristo Jesus quando Ele morreu ali na cruz. Nós fomos justificados. Ele nos declara justo e que a justiça dura para todo sempre. Não é só um períodozinho, não. A justiça é eterna. Deus nos veste da justiça, isto é, na justiça de Cristo. Ele nos veste, Cristo justo. Ele sempre nos vê em Cristo. Paulo diz, perto do final do capítulo 5, que isso é verdade, não importa o quanto tenhamos pecado. Cara, mas esse cara é miserável, esse cara é um pecador tremendo. O cara faz coisa que assusta as pessoas. Mas se ele se converteu, Cristo morreu na cruz para pagar os pecados dele. Então não importa o tamanho dos pecados. O que vai importar é a vida, é o viver do dia a dia. Se você vive no pecado, então você está falando apenas a boca para fora. Você nunca nem se converteu. Paulo, ele escreve: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é tremenda, é maravilhosa. Se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos salvos, não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é tremenda. Isso leva à pergunta que Paulo levantou no início do capítulo 6. Paulo fez algumas perguntas, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, ele mesmo responde. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Louvado seja Deus! O pecado,
isto é, o poder do pecado, foi vencido pelos cristãos que confessaram Jesus Cristo como seu Salvador. Eles morreram para o pecado e ressuscitaram para Cristo. Esta passagem em Romanos capítulo 6, ele nos ajudará a viver no poder e liberdade do Evangelho. Por isso que é importante ler a Bíblia. Você precisa ter uma prática diária de ler a Bíblia todos os dias, diariamente. Escolhe um momento, seja de manhãzinha, seja à tardezinha, seja à noite, quando for deitar, mas escolha um momento diário para ler a Bíblia diariamente. E leia com calma, com paciência, pesquisando. Tem palavra que a gente lê e não sabe o que significa. Então pega aí qualquer um livro que vá, até pesquisando na internet. Agora tem que ter cuidado, que a internet pode até soltar uma mentira aí, né? Mas pega qualquer livro aí que vai explicar o que é as palavras que tem. Na própria enciclopédia que a gente tem do próprio Evangelho, vai explicar, porque às vezes uma palavra que está lendo ali é diferente de uma palavra que é dita lá no mundo. Precisamos saber disso. Então, esta passagem em Romanos 6, que eu acabei de dizer, nos ajudará a viver no poder da liberdade do Evangelho. Então, eu quero compartilhar 3 verdades nas quais os cristãos podem se alegrar. Você está triste? Você não tem alegria, não tem brilho no rosto, não tem deleite, paixão? Quer se alegrar como cristãos? Então preste atenção que nas 3 verdades que a palavra de Deus nos mostra aqui, que você pode se alegrar. E qual é a primeira verdade? A primeira verdade é: regozije-se em sua identidade em Cristo. Se você diz que é um cristão, então você tem Cristo como sua identidade. É nele que você se espelha, é nele que você vive, é através dele. Então, como essa primeira verdade é isso: regozije-se, isto é, alegre-se em sua identidade em Cristo. Não fique triste não, mesmo nas piores tribulações da vida, nas piores... o mundo está aí, como você vê, está uma loucura. Tem hora que se brincar dá vontade do cara morrer mesmo, pular dentro do rio aí, pular de cima de qualquer monte, de qualquer casa para se matar, ou se matar com um tiro no ouvido. Mas alegre-se porque nós estamos em Cristo. Ele está conosco, Ele está nos protegendo. E se você é cristão, você tem uma nova identidade. É diferente. Antes de ser cristão, quem não é cristão, ele tem uma identidade também, mas não com Cristo. A identidade dele é totalmente diferente. Então você trocou a identidade velha, associada a Adão, pela uma identidade nova, que agora é em Cristo. Quem não é convertido, a identidade sua é associada a Adão, que pecou e trouxe os problemas que nós estamos vivendo nesse século. O capítulo 5 ensina que todas as pessoas em todos os lugares têm uma identidade. Eles estão em Adão ou estão em Cristo, ou de um ou de outro. Assim como o tronco de uma árvore já está ligado às suas raízes, nossas vidas estão ligadas, ou temos união com Adão ou com Cristo. São essas 2 referências: Adão ou Cristo. Quem estiver ligado em Adão, continua em Adão, está mergulhado, vivendo no pecado, está vivendo aí associado às coisas das trevas. Nascemos em Adão e permanecemos em Adão para sempre, a menos que tenhamos nascido de novo em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todos pecaram. Então todos que nascem no pecado. Mas nasceu é bem novinho, já nasce com a semente do pecado. Não vai dizer que não, isso aqui não tem pecado. Já tem o pecado original, já nasceu na semente do pecado. Se fizermos isso, então passamos de Adão para Cristo. Nós não vamos ficar só em Adão não. Nascemos em Adão, mas precisamos passar para Cristo. É claro, só se Deus nos escolheu para sermos filhos seus antes da fundação do mundo e escreveu o nosso nome no livro da vida. Se não escreveu, não adianta.
Mesmo querendo, não vai conseguir. Assim, no início do capítulo 6, Paulo lembra os cristãos dessa nova identidade em Cristo. Ele diz que uma pessoa que nasceu de novo é justificada pela fé. A justificação é pela fé, declarada justa por Deus. E é uma pessoa que não mais vive como antes. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós temos uma nova vida, um novo caminhar, apesar de ainda sermos pecadores, apesar de ainda irmos cometer pecado, só vamos deixar realmente disso mesmo. Estamos trabalhando para acabar de viver em pecado. Tem coisas que a gente vai olhar para trás e diz, meu Deus do céu, que coisa terrível eu fazia. Mas a gente só vai estar totalmente santificado, puro, sem mais ter pecado, quando Cristo voltar, ter pegado nossos corpos, mesmo aqueles que já estão mortos, ou que se a gente estiver vivo, e transformar nosso corpo corruptível num corpo incorruptível. Aí não temos mais pecado de jeito nenhum. Aí sim, podemos partir para o céu. Ele faz essa pergunta no versículo 1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E Paulo responde, de modo nenhum. Se nós somos de Cristo, por que não vamos permanecer no pecado? E veja novamente porque Paulo diz, de modo nenhum. Ele pergunta, como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Ele está dizendo, Paulo, cristão, você tem uma nova identidade. Você não se identifica mais com toda a culpa e vergonha de pertencer a Adão e a sua família. Você é uma nova criatura. Você nasceu em Cristo. Você foi perdoado por Ele. Ele morreu na cruz para perdoar os meus e os seus pecados. Então você não pode viver uma vida dessa mais. Você está agora em Cristo. Você não se identifica mais com Adão, mas com Cristo. Você morreu para o pecado. Aleluia. Nós podemos cometer pecado ainda, porque ainda estamos vivendo nessa vida aí, mas nós não vamos voltar para o pecado, para ficar mergulhado no pecado, não. Talvez tenhamos ouvido que no versículo 2, você morreu para o pecado, e então pensamos, mas ainda luto contra o pecado. Como você pode dizer que eu morri para o pecado, se ainda combato o pecado e a tentação? Olha, o que Paulo está dizendo não é que os cristãos não pecam ou nunca pecam novamente. Uma visão chamada perfeccionismo sem pecado. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que a tirania do pecado acabou. Seu reinado acabou. A dominação e o domínio do pecado em nossas vidas foram derrotados. Então, enquanto o pecado permanece, não reina mais sobre nós. Nós nos movemos do reino de Adão para o reino de Cristo. Nós temos uma nova identidade com Cristo. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso para o reino de Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz no versículo 2 que nós morremos para o pecado e nós não vivemos mais nele, ele não está dizendo que os cristãos não lutam mais contra o pecado e a tentação. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que morremos para a nossa antiga identidade. Nós não somos mais identificados com Adão. O pecado não nos define mais. Estamos agora identificados com Cristo. Paulo diz no versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo faz essa pergunta. Quando nascemos de novo e passamos a ser uma nova criatura em Cristo, então passamos pelo batismo cristão, como um sinal ou um símbolo de nossa nova identidade em Cristo. No Novo Testamento, os crentes foram batizados quase imediatamente depois de depositar sua fé em Cristo. Paulo diz no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós nos identificamos com o sepultamento de Cristo. Existe um sentido real em que, quando Cristo morreu, estávamos lá com ele. Paulo assume que todo cristão foi batizado.
É por isso que ele usa o batismo aqui para ilustrar essa nova identidade em Cristo. O batismo é o símbolo exterior físico de uma mudança interior espiritual. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos, assim todo cristão morreu, foi sepultado e ressuscitado. Ressuscitou. Nós morremos para o pecado, morremos para a velha vida e fomos ressuscitados com Cristo, ressuscitados no poder de sua ressurreição, para que possamos andar em novidade de vida. É isso que você tem que fazer. Você tem que sair dessa vida pecaminosa que você vive. Parece que você tem prazer nessa vida pecaminosa. Eu sempre digo e vou dizer mais uma vez para você inculcar na sua mente. Leia o Salmo 1. Lá tem 2 personagens neste Salmo, que é o justo e que é o ímpio. E o justo, ele lendo, quando está citando o Salmo, e é isso que nós devemos saber, diz que ele não cruza, ele não ouve o conselho dos ímpios. Quando quiser se aconselhar, se aconselhe com pessoas que temam a Deus, não com ímpio, pecador que não teme a Deus. E ele diz que não cruza o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem pessoas que dizem que são crentes, sentado em roda de escarnecedores, pessoas que até palavrão dizem. E a pessoa fica rindo, achando, parece que bonito aquilo. Mas nós devemos ser como o salmista do Salmo 1, que ele diz que não ouve o conselho dos ímpios, não cruza o caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, mas o prazer dele é meditar na lei do Senhor, e nela, na lei do Senhor, meditar de dia e de noite. Então tire um momento na sua vida para meditar na lei do Senhor de manhãzinha, quando acordar, ou de noite, quando for dormir, ou em outro momento do dia que você tiver tempo, mas medite. Nós não somos mais pecadores sem esperança. Essas pessoas em Adão, que não tem, estão presas em Adão, que não tem esperança de nada. Nós estamos em Cristo e estamos eternamente unidos a Ele. E temos as bênçãos do Senhor, essas bênçãos espirituais, que já temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, já temos essas bênçãos. E essas bênçãos, muitas delas já são refletidas aqui na terra. Segunda verdade, regozijem-se em sua liberdade em Cristo. Nós não estamos presos, nós estamos livres porque Cristo nos libertou, nos tirando das mãos de Satanás, das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos livres. Então, a segunda verdade é regozijem em sua liberdade em Cristo. Os versículos, de acordo com os versículos de 5 a 10, você lendo esses versículos, você vai ver que ele fala desse regozijo, essa alegria, dessa liberdade em Cristo. Então, começando no capítulo 5, Paulo descreve a liberdade do cristão, nossa nova liberdade em Cristo. Tudo isso nos vem como resultado de nossa união com Cristo. Paulo diz nos versículos de 5 a 7, porque fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O batismo, ele mostra nossa morte pelo poder do pecado e nossa ascensão ao poder da ressurreição de Cristo. Então ele diz no versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Nosso velho homem, que ele fala, é que éramos em Adão. Mas quando partimos para Cristo, nós passamos a ser um novo homem. Não somos mais aquele homem velho que vivia somente no pecado. Então o velho homem é a pessoa que fomos uma vez, mas quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nossa identidade mudou. Agora nós somos filhos de Deus, saindo do reino das trevas, regido por Satanás, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou, que é o reino de Cristo. Agora estamos com Ele, ao lado dele,
Isto é, nem ao lado, porque ele está ao nosso redor. Porque ao nosso redor Satanás está doido, está gemendo, ele está rugindo como um leão procurando a quem tragar. Mas Cristo, Deus, está no nosso redor, nos protegendo. Nós estamos guardados. E para isso temos que ser servos fiéis ao Senhor. Foi quando morremos para o velho homem que outrora viveu no pecado. Cristãos morreram para o velho homem, para que novamente, no versículo 6, Paulo fala, o corpo do pecado seja destruído. Nós temos que ir destruindo e matando aqueles desejos pecaminosos. O pecado não reina mais sobre nossa vida. Ele reinava, era um reinado aí, pintava e bordava da nossa vida. Mas agora mais não. Ele tenta nos levar para o pecado. Ele tentou Jesus. Quanto mais a gente. Jesus foi tentado por Satanás. A reda de Satanás. Jesus dizia sempre. Desmentia o que ele estava falando. O pecado não reina mais sobre nossa vida. Não somos mais escravos do pecado. Nós morremos para o pecado. Veja o versículo 7. Então agora estamos livres do pecado. Nós somos livres. Lembre-se para o cristão. O pecado permanece. Ainda lutamos contra ele, mas não reina mais. Ele não tem poder. Ele está reinando. E nós aí escanteados, não, ele não tem esse poder mais. Mas ele insiste, e se ele der brecha, vai cair. Quando Paulo diz no verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ele está falando sobre o pecado não mais ter domínio sobre nossas vidas. Seu poder foi quebrado. Foi derrotado. Já não reina porque nós deixamos o velho homem e somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós temos um novo mestre. O pecado não reina mais em nós. Somos livres em Cristo. Aleluia. Portanto, não vivemos lá no antigo reinado das trevas. Nós morremos para aquele reinado. Nossa união com Cristo não é apenas uma base do nosso perdão, mas também a base da nossa liberdade, da nossa salvação no Senhor. Paulo escreve nos versículos de 8 a 10, dizendo o seguinte, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Amém, louvado seja Deus. Que Deus abençoe aí essa família maravilhosa, de Rosana Dias, nosso amado pastor Valdemir, que Deus abençoe todos vocês. Já são abençoados, viu? Mas continue abençoando, derramando bênçãos sem medida aí, todos nós. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É isso que Paulo diz na palavra do Senhor. Então Paulo está ensinando que podemos derrotar o pecado e a tentação, recorrendo ao poder de ressurreição que está disponível para nós. Os cristãos não estão unidos apenas na morte de Cristo, mas também estamos unidos na ressurreição de Cristo, não só na morte, mas também na ressurreição. Podemos viver no poder que ressuscitou Cristo dos mortos. E assim Paulo nos leva a partir deste ponto para nos dizer especificamente como podemos fazer isso, como podemos com sucesso combater o pecado e a tentação. A terceira verdade, versículo de 11 a 14. Regozijem-se em sua vitória em Cristo. Então a orientação é de nós nos regozijarmos, é de nós termos alegria. Nós não temos que estar aí de cabeça baixa, triste, derrotado. Não, nós temos que ter prazer e alegria. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. O Senhor é a nossa força, é a nossa esperança. Para se regozijar na vitória sobre o pecado, os cristãos devem perceber que o domínio do pecado foi quebrado por Cristo ali na cruz do Calvário. O pecado não mais reina como uma força dominante em cada um de nós, não, como foi no princípio, não. Em nossas vidas não vai fazer mais isso, não. O poder do pecado foi quebrado por Cristo na cruz do Calvário, para que os cristãos possam viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus.
Como percebemos que o domínio do pecado foi quebrado? Como podemos fazer isso? Como nos lembraremos desta verdade? Ouça o que Paulo diz no versículo 11. Por isso que é importante estar lendo a palavra de Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Aleluia. Lembre-se que você morreu para o antigo reino e agora está vivendo em um novo reino. Você já esteve no reino de Adão e agora está no reino de Cristo. Portanto, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Toda vez que você enfrentar o pecado e a tentação, você deve dizer regularmente: eu estou morto para isso. Essa era a minha vida antiga. Esse era o meu antigo reino. Agora eu estou vivo em Cristo Jesus. Isso é um novo reino, é um reino eterno, um reino maravilhoso. Não vivo mais para o pecado. Considere-se realmente morto para o pecado. Eu estou morto para isso. No versículo 12 diz Paulo: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você vê, há uma escolha envolvida. Não deixe, diz o texto, não deixe. Você tem a liberdade de dizer sim ou não ao pecado. A reda de Satanás. Você tem a liberdade. Quando você estava no reino das trevas, você não tinha escolha. Era escravo do pecado. Não tinha como sair. Você estava sob o domínio e reinado de Satanás. Você estava imediatamente ligado em Adão. Mas Deus libertou você e colocou você em um novo reino, o reino de Cristo. Você tem um novo mestre agora. Não é aquele mais antigo não, que está aí acabando aí com muita coisa, não. Rapaz, eu fico prestando atenção, vendo acabando com muita coisa, andando na rua, em todos os cantos, vendo na televisão, as redes sociais. Rapaz, é uma depravação total. Se a gente não tiver realmente Cristo dentro de nós, no nosso coração, Cristo reinando, a gente vai cair no pecado só olhando isso. Ouça o que Paulo fala no versículo 13. Não ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo diz no versículo 13, não apresente seus membros, isto é, parte do seu corpo, como instrumento de justiça ao pecado. Muitos cristãos não têm vitória nesta área, porque não querem romper com seus pecados. Tem prazer de viver mergulhado no pecado. Então não tem como vencer. Portanto, o que Paulo diz é que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você enfrentar a tentação, responda com: eu estou morto para o pecado. Isto é o que diz o versículo 11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é uma maneira muito prática para você oferecer as partes do seu corpo, não como instrumento de injustiça para o pecado, mas como instrumentos de justiça para Deus. Para ter certeza, não é apenas dizer não ao pecado. Temos que dizer sim ao Senhor. Porque se você disser eu não quero pecar não quero saber fazer isso não, mas não diz não para Cristo, não adianta nada. Deus lhe dará a graça necessária para vencer o pecado se você se voltar para Ele. Quando você se despreparar, estiver despreparado com qualquer tipo de tentação sem saber como sair dela, aí que você vai ver toda hora, porque hoje nós estamos cheios de tecnologia, tanto na TV como na internet, às vezes na escola, em roda de amigos, no trabalho. Então responda: estou morto para o pecado. Então saia do meio dessa patota que só pensa nas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Considere-se morto para o pecado, mas vivos para Deus.
E para concluir, meus amados irmãos, ouvintes, colegas, amigos, no mesmo versículo 14, Paulo encerra o assunto sobre mortos para o pecado e vivos para Deus, apresentando 3 motivos para isso. Primeiro, porque o pecado não terá domínio sobre você, versículo 14, parte A. Segundo, pois não estáis debaixo da lei, versículo 14, parte B. E terceiro, e sim debaixo da graça, versículo 14, parte C. Portanto, não viva na prática do pecado, porque você morreu para ele, você morreu para o pecado, e agora vive para Cristo, para louvá-lo, adorá-lo, proclamar a sua maravilha, para transmitir a sua palavra àqueles que estão no pecado e cada vez mais mergulhando no pecado. Então você tem a obrigação, se você é convertido mesmo e vive para Cristo, de pregar a mensagem de Deus, quer ouça, quer não, a tempo e a fora de tempo. Pregue, de pé, de carro, de avião, andando, voando nas redes sociais, saia, mas cumpra com o ID de Jesus, proclamando a sua palavra. Que Deus abençoe a cada um daqueles que ouviram e daqueles que ainda vão ouvir esta mensagem pelas redes sociais, e que essa palavra possa tocar no seu coração, para que você realmente agora viva para Cristo, mesmo ainda que peque, mas saiba que precisa se santificar, se purificar, deixando o pecado, para que Cristo, quando vier, acabar de transformar totalmente e levá-lo para vivermos todos juntos, louvando e adorando o nosso Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família, para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí assistindo. Um prazer de estar com vocês aí, é uma alegria tremenda. E até a próxima segunda-feira estará pregando o pastor Wellington, da Segunda Igreja Presbiteriana. E na outra segunda-feira já está também programado o nosso amado irmão Lenildo. E nós estamos aguardando aí, que tem alguns pregadores que já vieram aqui e nunca mais vieram, viu? Para a honra e glória. Mas um dia vocês vão vir, viu? Quando vier vocês estão prontos. A gente já está pronto aqui, mas se vocês chegar, a gente desiste e vocês é quem vão assumir. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, que se for da vontade do Senhor, que amanhã estejamos todos vivos e prontos para continuar a obra do Senhor aqui na terra. Tudo que temos a fazer na parte espiritual, na parte de Deus, no reino de Deus, e aquilo que está sobre a nossa responsabilidade como pais, mães, irmãos, filhos, parentes, família, tudo. Nós temos que cumprir com nossas obrigações. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Amém.